nós tivemos que tentar provar que ele não participava mais para convencer o juiz a tirar os processos do CPF dele. Meu nome é Ilza de Sá, eu trabalho na GTCom Brasil no setor de legalização e no Conta Mais de hoje nós vamos conversar a respeito de como a entrada, saída e alteração de sócio, sem a devida formalização, pode gerar riscos jurídicos para o empresário. É muito comum o empresário combinar uma mudança de sociedade no boca a boca, assinar um acordo informal entre as partes e achar que isso resolve. Isso é suficiente para proteger todo mundo que está envolvido? Não, o contrato informal, mais conhecido como contrato de gaveta, tá? Nesse caso, ele não tem validade jurídica nenhuma, causando vários problemas para o empresário. Por quê? Porque a alteração contratual ela precisa ser validada, tá, pela junta comercial do domicílio onde a empresa está situada. Muitos empresários, muitos sócios, pessoa física, têm muitos problemas, tá? Porque fecha o contrato, assina o contrato, não registra na junta comercial e acha que aquilo está validado, que está tudo certo. Não funciona assim. No Código Civil brasileiro, a alteração ela é feita, ela é definida entre os sócios e tem que ser imediatamente registrada na junta comercial do domicílio da empresa. Tivemos casos, tá, na nossa experiência, de alterações contratuais em que o sócio ele teve a dissolução informal da sociedade, ele simplesmente saiu da sociedade e essa empresa ela tinha dívidas com o fisco, tá, a nível da procuradoria e essas dívidas elas passaram pelo judiciário e o judiciário decidiu que esse sócio, que ele ainda participava da sociedade e não perdoou as dívidas, elas foram divididas entre os sócios remanescentes e o que saiu. Nesse caso, nós tivemos que tentar provar mediante testemunhas, mediante recibos da época e que ele não participava mais da sociedade para convencer o juiz a tirar essa cobrança, tirar os processos do CPF dele. Se esse empresário tivesse feito da forma formal, registrado na junta, dentro do prazo estipulado, na época em que ele saiu, isso não teria acontecido. O que precisa acontecer do ponto de vista formal quando um sócio entra ou sai de uma empresa? Quais são os passos básicos desse processo? Dentro das normas do Código Civil brasileiro, essa alteração ela precisa ser formalizada, tá? Ela tem cláusulas específicas dentro do Código Civil. Então, nós fazemos a alteração, tá? Com a retirada do sócio ou com a entrada do sócio, de acordo com as normas do Código Civil brasileiro. É formalizada a alteração contratual na data da saída dos sócios ou da entrada. Essa alteração contratual ela é elaborada com cláusulas contratuais dentro do Código Civil e das normas da junta comercial. Todo esse processo da alteração contratual, ela precisa ser assinada por todos os sócios, os remanescentes ou o que está saindo, para que seja feito um processo. Esse processo, a Receita Federal, ela solicita que sejam atualizadas as informações da saída do sócio, da entrada do sócio, para a junta comercial definir esse processo de alteração no todo, tá? Esse prazo é um prazo de 10 dias, de acordo com o fluxo das juntas, e o sócio, ele precisa estar com a alteração contratual formalizada, devidamente registrada na junta comercial, para ele ter o devido direito sobre a empresa, para ele poder assinar as fichas bancárias, ele poder participar do RH, de assinaturas, de decisões mediante os funcionários e de todo o dia a dia da empresa, a parte burocrática principalmente. Quais são os problemas mais concretos que aparecem quando uma mudança de sócio fica sem ser formalizada por muito tempo? A não formalização desse processo perante a junta comercial de alteração contratual gera um transtorno enorme na parte jurídica da empresa e na pessoa física do sócio também. Na parte de imposto de renda, ele não consegue provar o prolabore que ele recebe, que ele saiu da empresa ou que ele está recebendo. A parte de dívidas, principalmente, que ele fica responsável pela parte das dívidas da empresa. Se não tiver o quadro de sócios atualizado, o juiz ele vai dar ganho de causa para o sócio que ainda permanece, mesmo ele não permanecendo mais. O juiz ele vai entender que ele ainda participa formalmente do quadro de sócio, o que, se ele tivesse a alteração contratual consolidada, deferida com a chancela da junta comercial, ele teria como provar que ele não estava mais no período em que a dívida foi contraída. Existe um momento certo para iniciar esse processo de alteração societária?
E o que o empresário deve reunir antes de dar entrada nessa mudança? Primeira coisa são os sócios entrarem em acordo e elaborar a alteração contratual com as cláusulas específicas dentro do entendimento de cada um. Essas cláusulas elas vão ser elaboradas e a alteração contratual ela precisa ser assinada por todos os sócios. Segundo passo, essas informações elas precisam ir para a junta comercial junto com a autorização da Receita Federal. A Receita Federal ela pede para que seja comunicado o ingresso ou a saída desse sócio dentro do processo de alteração contratual para que seja atualizado o quadro societário quando a junta comercial definir o processo. Então o processo ele vai ser definido de uma forma conjunta. Junta Comercial e Receita Federal, que são os principais órgãos que gerem a parte do quadro societário da empresa. O que a Junta Comercial pede para o registro da alteração contratual é a alteração contratual formalizada, assinada digitalmente pelo GovBR, com a autorização da Receita Federal, com a atualização do quadro societário e o envio do registro digital dessas informações para a Junta do estado onde a empresa está domiciliada. O processo de reingresso é o mesmo, alteração contratual, reingressando esse sócio na sociedade, enviando as informações para a Receita Federal e a Junta Comercial defere esse documento como um todo. Como a GTCOM acompanha esse tipo de mudança junto aos nossos clientes? Qual é o papel da equipe de legalização nesse processo? A equipe da legalização da GTCOM Brasil elabora esse processo da forma mais eficiente possível e mais rápida para que o empresário tenha sua alteração contratual formalizada o mais urgente possível e da forma mais correta. A Junta Comercial dos Estados no Brasil, ela está totalmente digitalizada. Então, esses processos eles são entregues de forma digital em qualquer ponto do Brasil. É possível fazer a transmissão desse processo de alteração contratual e ele é 100% digital. O empresário, o contador, ele não precisa de sair mais do estabelecimento para fazer a alteração contratual. O passo a passo do acompanhamento que a legalização da GTCOM Brasil faz, mediante esse processo, é o acompanhamento diário, tá, dessa análise desse processo, que é enviado para a Junta Comercial. A partir do momento que ele chega na caixa do analista, a GTCOM acompanha diariamente como está esse processo, se tem alguma pendência, alguma correção a ser feita, e diariamente nós entramos dentro do sistema de processos das juntas do Brasil e fazemos esse acompanhamento diário para que o empresário, os nossos clientes, eles tenham a sua alteração contratual de forma prática e de forma mais rápida possível. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like e conta mais aqui pra gente nos comentários.